Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Que possamos, nesta tarde, com mais um programa, Amor à Palavra, possamos ser edificados pela palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um programa, Amor à Palavra, que possamos ser edificados nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão me assistindo nesse momento, todos os meus irmãos que acompanham esta programação na live, todos os dias, até sexta-feira. Se Deus quiser, de segunda a sexta, você pode ser edificado pelo Espírito do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mas penetrante de que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. Amor à Palavra é o programa da verdade, é o programa que fala na palavra de Deus, dentro da palavra, sem arrumadinho. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, no capítulo 4, e versículo 12, a partir do versículo 6. Que Deus vai falar conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Capítulo 5, capítulo 12 e versículo 6, que diz: Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém. Que possamos, que possamos mais uma vez vamos orar para que Deus
Fale conosco pela sua palavra nesta tarde, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos mais altos céus, meu Pai, que possamos nesta tarde, Jesus, te glorificar, te exaltar, te render louvores, porque Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, meu Pai, que neste instante possamos, meu Senhor, te glorificar pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza, Senhor. Abençoa cada um ouvinte, cada um que está me assistindo nesta tarde. Fala aos corações. Oh, meu Senhor, que nesta tarde possamos ter uma mensagem vinda da Tua parte, vinda do Teu Espírito. Que eu não fale mais, Senhor, mas que Teu Espírito, Senhor, fale conosco nesta tarde, para a edificação do Teu povo, para despertamento da Tua igreja, para conserto, meu Deus. Eu te agradeço, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, para os filhos. Meus amados irmãos, que neste exato instante, eu creio que eu vou dirigir uma palavra de Deus para vocês, vindo da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos encontrar nesta tarde uma grande mensagem da parte de Deus, através do profeta Amós, capítulo 4, e o versículo 12, que diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Meus amados irmãos, no versículo 1 diz que: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Meus amados, Deus mandou 5 pragas, 5 calamidades Deus enviou sobre o seu povo. 5 calamidades Deus enviou sobre o seu povo, para que o seu povo se convertesse. Uma das primeiras calamidades que Deus enviou foi a fome. Foi a fome. Deus enviou esta calamidade. A falta de pão assolou no meio do povo de Deus. Não tinha comida, não tinha alimentos. O tempo é tempo de preparação. Nós estamos vivendo dias de guerra. É Deus preparando o seu povo. O povo escolheu a Ele. O povo escolhido por Ele já está separando a ovelha dos bodes. Deus já está, irmão, separando as ovelhas do bode. Deus já está preparando um povo santo. É tempo de preparação, é tempo de renúncia. É tempo de estarmos mais perto de Deus. Quanta gente desapercebido, quanta gente dormindo, quanta gente que não está olhando para cima, olhando para o alvo que é Jesus. Mas tudo que está acontecendo é Deus provando o seu povo também. Como eu sempre tenho falado, não é somente o juízo de Deus para o mundo, mas também provando o seu povo, preparando o seu povo. Primeiro ele mandou a fome e o povo não se arrependeu. Depois o Senhor manda outra calamidade. Ele disse: além disso, retive de vós a chuva. Ainda faltavam 3 meses para a seca, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Faltou água em uma cidade e outra cidade choveu demais.
Tanto a seca como as inundações são calamidades que Deus envia sobre a terra. Por que Deus faz isso? Para provar o seu povo, para provar a sua igreja, para restaurar, para consertar, para purificar. Mesmo ele mandando a fome, enviando a fome, o povo não se converteu a ele. Mesmo ele mandando a seca, o povo não se converteu ainda a Deus. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Como não tinha chuva, logo secou. E o que é que se faz com a terra quando é seca? Ela não dá frutos. Ela não produz frutos. Se não tem água, vai morrer de sede. Se não tem comida para comer, vai morrer de fome. E todas estas coisas sobreveio sobre o povo de Deus por causa da sua desobediência, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa das suas maldades. E andaram errando em 2 ou 3 cidades, indo de outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Foram de um lado, foram para outro, não se saciaram. É o que está acontecendo nos dias de hoje também. Se corre para um lado, se corre para outro, e não há solução, e não há remédio. Porque Deus está preparando o seu povo. Isso é apenas um treinamento. Deus ainda está preparando a sua igreja. Isso é uma maneira de Deus tratar com o povo dele. Ainda não se entende isso. Há muitos que ainda não entendem isso, que é o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mesmo assim, não se converteram, não se humilharam, não desceram na presença do Senhor com choro e com pranto e com lágrimas. Que a palavra de Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nem com todas estas calamidades ainda não se curvaram a Deus. Mesmo Deus enviando essas pragas, mesmo assim não se converteram ao Senhor. Povo duro, povo de coração obstinado, povo ignorante. E não era outro povo não, irmãos, era o próprio povo de Deus. Não era outro povo não, era o povo de Deus que estava na ignorância. Porque o pecado, ele endurece o coração do homem. Quando o ser humano peca, ele fica com o coração endurecido, perde a visão espiritual, perde a alegria da salvação, perde a comunhão com Deus. O pecado não leva ninguém a lugar nenhum. Mas aprove a Deus que o que está acontecendo no mundo de hoje, ainda Deus ache lugar de arrependimento dos corações. E a Bíblia diz bem claro: eu enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Está vendo, irmão, que é Deus que mata, é Deus que fere? Não é o diabo, não é Satanás. Apenas o coronavírus, esta praga é a mão de Deus.
Porque Deus usa as epidemias, Deus usa a bactéria, Deus usa a lacusta, Deus usa o gafanhoto para seu exército dele, para ser contra as nações, para trazer a miséria, a pobreza sobre o povo, porque o povo não quer saber de Deus, não querem andar nos seus caminhos. Deram as costas à sua palavra, querem viver de uma forma absoluta, querem viver do jeito deles, da maneira deles, querem andar nos seus próprios caminhos, mas Deus está dizendo: prepara-te, ó Israel, porque eu vou ter um encontro com vocês. Porque depois dessas 5 calamidades, depois dessas 5 pragas, vocês não querem nada comigo, eu vou ter um encontro com vocês. Eu vou ter um encontro com este povo, com esta nação. Eu vou ter um encontro com esta igreja, com esses pastores, eu vou ter um encontro. Deus está dizendo: eu vou ter um encontro com vocês, porque eu quero arrependimento e não sacrifício, eu quero humilhação, eu quero obediência, eu quero temor, eu quero humildade, eu quero santidade, eu quero tudo isto. Eu não estou pedindo a ninguém sacrifício. Eu não estou pedindo a ninguém dias inteiros de súplica e de oração, mas de obediência, que voltem-se para mim, que se arrependam-se dos seus maus caminhos. Mas eu mesmo mandando todas as pragas, todos os insetos, toda a minha ira eu derramei, mesmo assim vocês ainda endureceram o coração. Eu quero dizer: eu vou ter um encontro com vocês, se preparem. Prepare-se, porque o encontro com Deus ainda é pior do que o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Isso é apenas a mão de Deus, isso é apenas um treinamento de Deus, ainda não é a guerra. Vai vir fome, guerra ainda, meu irmão. Não adianta pregar prosperidade e moleza, não. Deus está falando: te prepara-te para ter um encontro com o Senhor teu Deus. E para se preparar para ter um encontro com Deus não é de toda maneira, não é de todo jeito, não. Tem que se preparar. Tirai o pecado, tirai o fermento velho. Tirai dos vossos corações os pensamentos imorais, os pensamentos malignos, os pensamentos carnais. Tirai dos vossos corações os maus pensamentos que não agradam a mim. Glória a Deus. Portanto, isso te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é Deus vivo. É Deus de poder, é Deus de justiça. Ele é amor, Ele é misericordioso, mas também Ele é vingativo contra o pecado. Por isso que Ele mandou o seu exército para corrigir o povo de Israel, para endireitar os caminhos tortos deles. Joel capítulo 2 e versículo 25. E restituí-vos os anos que comeu o gafanhoto e a locusta. A locusta são gafanhotos do deserto, os gafanhotos mais destrutivos do que os gafanhotos comuns. E o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus chamou esses pequenos insetos de seu grande exército. Deus chama, irmão, esses coronavírus, essas bactérias, mesmo que tenha sido produzido em laboratório, não importa, foi Deus quem enviou, é o exército de Deus sobre a terra para punir, para ferir, para abater os soberbos, os maus, os perversos.
Porque o pecado tem chegado à narina de Deus como carniça, porque o pecado de Deus fede. E o verdadeiro cristão e o verdadeiro crente, ele odeia o pecado, ele aborrece tudo que Deus aborrece, porque ele anda segundo a vontade de Deus, e ele tem um sentimento de Deus na sua vida. O que Deus sente, eu sinto, o que Deus sente, os profetas verdadeiros de Deus sentem. A repugnância pelo pecado, o nojo pelo pecado. Aleluia. É por isso que ele está dizendo nesta tarde, para você, meu irmão, para você, meu irmão, para a igreja do Senhor, para o mundo inteiro que está caído na idolatria, no pecado, no engano, na mentira. Deuses de prata e de ouro é os vossos deuses. Mas o Deus verdadeiro e poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é Espírito. Ele não é ouro, não é prata, não é joia, não é carro do ano. O Deus que nós servimos, Ele não prega abundância material, mas Ele prega abundância espiritual, transformação na vida interior do homem. É isso que Ele quer fazer. O verdadeiro evangelho é esse. O evangelho que muda o coração, que transforma um homem velho numa nova criação, numa nova criatura. Não é esse evangelho fracassado, esse evangelho da carne. Este evangelho segundo o homem, de prosperidade, de poder aqui na terra, de glórias terrenas, de culto ao homem, não. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, evangelho de renúncia, de transformação e de libertação. É por isso que ele envia esse seu exército, esses insetos, esses vírus, estas bactérias, estas pragas, para que o homem possa reconhecer que ele é Deus Todo-Poderoso, para que o homem possa se dobrar diante dele, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e voltar enquanto é tempo, porque é tempo de preparação, é tempo de purificação, é tempo de restauração da igreja do Senhor. A igreja está fracassada, a igreja está caída, a igreja de hoje está uma igreja frágil. Uma igreja que imita o mundo, e a Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo, não ao mundo. Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É isto que Ele quer de nós, que a gente se converta a Ele, se humilhe mais a Ele. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E para se encontrar com Deus, nem de todo jeito Deus é santo. Tudo isso que está acontecendo é um preparo para a minha vida, para a tua vida, para você deixar de pecar, de murmurar, para você deixar de ser religioso de dentro de quatro paredes, porque a igreja não é essas quatro paredes aí não, meu irmão, essas paredes aí feitas de tijolo, não, a igreja é eu e você. Nós precisamos de ter 24 horas ligado com Deus. Deus não se deixa escarnecer. O evangelho que se prega hoje no Brasil é um evangelho frouxo, é um evangelho misturado com política, é um evangelho misturado com prosperidade, com teologia de prosperidade, cheio de falsos profetas no meio do povo de Deus, enganando, vendendo as coisas espirituais, muita gente rico ilicitamente. Não se deve enriquecer ilicitamente, até mesmo com o dízimo de oferta. Essa riqueza não agrada a Deus, Deus vai cobrar, Deus já está cobrando. Deus vai ter um encontro com a sua igreja ainda. Isso só é apenas um começo. Ele está falando, prepara-te, ó Israel. Israel é a igreja. Hoje Israel é a igreja. Para te encontrares com o Senhor teu Deus. Isso é apenas um despertamento de muita gente dormindo. Isso não é nada não, isso é uma gripezinha. Isso é o exército de Deus. Já mostrei aqui em Joel, capítulo 12, versículo 25, é o exército de Deus. E Deus chama ainda de grande exército.
Não é um pequeno exército, é o grande exército de Deus. Mas tem que se preparar. Porque isso é um preparo de Deus e é um sinal de Deus para os servos dele, para a igreja dele, que realmente está ligado nele. Não é crente de igreja, de instituição não, de carteirinha na mão, não é crentes transformados, homens e mulheres que têm comunhão com Deus, que têm uma vida santificada, separado do pecado. Esse pode ouvir a trombeta de Deus tocar. Esse vai ouvir a voz de Deus. Esse já pode ouvir a voz de Deus, porque a trombeta de Deus já está sendo tocada através de mim. Você está ouvindo, não é outra coisa do que a trombeta de Deus falando para você nesta tarde. Crente noveleiro, crente de novela, crente de filme de Hollywood, crente que vive no pecado, crente que vive na malícia, entrando em site imorais. Esses crentes não podem ouvir a voz de Deus, estão cegos espiritualmente, estão mortos espirituais. Mas antes de Deus falar, antes de Deus ter um encontro com a igreja, conosco, porque tudo ele vai cobrar de cada um, ele envia o sinal. Ele envia o sinal. Aleluia. Ele não deixa ninguém, meu amado irmão, ele não deixa ninguém sem revelar. Ninguém pode dizer que é inocente, ninguém pode dizer que não é culpado, ninguém pode dizer que não fez nada, nada disso. Você tem que se reconhecer as suas fragilidades diante de Deus, os seus pecados, e voltar-se a Ele com pressa, porque Deus está convidando ao povo dele a se humilhar, a se converter. O mundo precisa muito mais, o mundo precisa de chegar à cruz de Cristo. Mas a igreja precisa de chegar à santificação. Que, enquanto uns ainda não deram o primeiro passo, a igreja não está ainda no segundo passo. Porque não fica só em aceitar Jesus, não, mas também temos que ser pessoas que busquem a santificação. Temos que buscar a santidade. E Deus está convidando a igreja dele para a santificação, para deixar os sacrifícios de tolo, para deixar esse culto a homem e se voltar a Deus. Deixar a filosofia para trás, os pensamentos, doutrinas de homens, mandamentos de homens que não edificam, que não mudam, que não agradam a Deus, que possamos se voltar a Deus, ao Deus verdadeiro, para ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua palavra. Que é isso que Deus quer colocar no coração do seu povo: fome de Deus, fome da palavra, fome pela santidade. Há coisas que não sabem nem o que é isso. Não se fala mais de santidade. Pregadores, cadê os pregadores que pregam a santidade? Cadê os pregadores que pregam de uma vida de intimidade com Deus? Onde estão eles? Aparece muita gente aí com bravata, de milagreiros, de solucionador de problemas, de profetas, que não são profetas coisas nenhuma. Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus é aquele que prega as escrituras, é aquele que não sai da linha da palavra, que não vai atrás de revelações e visões fora da Bíblia. Elas não são verdadeiras, são mentirosas. Se não tiver aprovação bíblica, e se não tiver fundamento bíblico, é mentirosa essa profecia, essa revelação é mentirosa, é falsa, não é de Deus. Porque já tem muitos falsos profetas por aí, para trazer mensagens boas e agradáveis, para encher templos, para encher casas, para encher salões.
Mas onde estão os verdadeiros homens de Deus, como Joel, como Amós, que trouxe a verdadeira mensagem de Deus para o povo, porque o povo só merecia este tipo de mensagem, como hoje também. A igreja de hoje, não pense que não precisa da mensagem de conserto, não, que precisa sim. A começar dos maiores até o menor. Estamos todos na mesma condição de fragilidade. Não estamos no caminho certo do evangelho. O evangelho não é esse evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. O evangelho de movimento, de oba-oba, de festas, de shows, de gospels. Por isso que a Bíblia está dizendo: eu vou ter um encontro com vocês, ó Israel. Já que vocês não querem chegar, já que vocês não querem dar crédito à minha voz, eu tenho mandado já essas pragas, eu vou mandar a fome, eu vou mandar a peste, eu vou mandar a guerra, e vocês não se convertem, eu vou ter um encontro com vocês. Porque ser crente não é para ir para só estar em culto, não. Ser crente não é ir para a igreja não, só não. Ir para um culto, frequentar um culto, assistir um culto não. Porque, na verdade, muitos vão assistir a culto. Mas não fomos chamados para assistir culto, nós fomos chamados para adorar, para cultuar, para glorificar e para adorar e para servir a Deus. Todo o nosso corpo, nossa alma, nosso olhar, nossos pensamentos temos que estar ligados com Deus. Não devemos ser crentes de 50%, não. Tem muita gente dizendo 100% fulano, 100% cicrano. 100% Jesus, meu irmão. Nós devemos ser 100% Jesus. Nós devemos ser 100% Cristo. Nós devemos ter uma vida totalmente em Cristo. Nosso cheiro tem que ser um cheiro de Cristo. Nosso perfume é Ele. O nosso suor, nossa respiração, o nosso olhar, a nossa visão, o nosso falar, o nosso pensar, é Ele. Tudo tem que ser Ele. Ele é tudo. Ele é 100% ou não é nada. Deus está convidando a sua igreja para voltar ao primeiro amor, se humilhar a Ele. Mas o eu, mas a religiosidade, mas os grandes templos que construíram, não dá para se humilhar diante de Deus, não. Não dá para se humilhar diante do Senhor, não. Mas o ministério que dominam, que estão na mão dele é muito grande. Tem uma conta bancária muito alta. Tá tudo bem, coisa nenhuma. Tu vais prestar conta diante de Deus. Deus vai ter um encontro com vocês, pastores, seja lá quem for. Deus vai ter encontro com todos os líderes da terra, e principalmente aqui no Brasil Deus vai ter encontro, porque Deus está conosco, Deus está aborrecido, Deus está irado, a sua ira vai descer sobre a terra. Que o pecado tem chegado diante de Deus. Tem chegado diante de Deus, não adianta ninguém ser bonzinho, se esconder atrás de religião, atrás de templos, atrás de nomes de igreja, atrás de cartões de membro, de ministro, não adianta, vai prestar conta, Deus vai julgar. Se prepare para ter encontro com o Senhor teu Deus, se você realmente é de Deus. Porque Israel foi chamado por Deus, era povo de Deus, mas estava em desobediência. Até as suas mulheres estavam no pecado. No capítulo 4 de Amós, mesmo no capítulo da leitura, tem um versículo primeiro assim, diz: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Que era a vaca de Bazã, eram mulheres que eram gordas, vistosas, vaidosas.
cheias de vaidade, de pintura, que viviam nos deleites, eram as mulheres dos líderes religiosos da época, eram as mulheres dos homens que lideravam a nação de Judá, que viviam na fartura, na abundância, mas Deus disse: eu vou tirar tudo de vocês, vocês vão passar fome. Deus disse: eu vou tirar tudo de vocês, vocês vão botar até água, e ainda vou mandar pragas. E a mesma coisa hoje que está acontecendo agora. Por que Deus mandou essas coisas? Porque eram pessoas vaidosas que não estavam nem aí com os pobres, não ajudavam os necessitados nem os famintos. E está acontecendo hoje. Quantos têm muito e outros não têm nada? Quantos têm e dá as costas? Aqueles que não têm nada, não considera, porque o que vale é o que ele tem. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, Deus vai cobrar de todos esses que oprime o pobre, o necessitado, que humilha. Deus vai ter um encontro com esta terra, com os moradores da terra. Deus vai ter um encontro com os moradores do Recife, de Pernambuco, do Brasil, do mundo inteiro. Deus vai ter encontro com os líderes religiosos. Porque não estão agradando a Deus. Muitos, a sua vida é reprovada, a sua vida pessoal é uma vergonha de imoralidade, e Deus vai cobrar. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer ficar com capa. Deus vai tirar a capa. Não se esconda, não. Deus vai tirar a máscara. Deus vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele vai ter um encontro, sim. Isso é apenas o comecinho. Isso é a ponta do iceberg. Aleluia! O que há de vir virá e não tardará, não tem escapatória. Se não se humilhar, se não se arrependerem, se não desfazerem dos seus bens, dos seus montões de riqueza aqui na terra, a qual Jesus disse que não ajuntais tesouro aqui na terra. Mas em vez de você ajudar tesouro, ajuda os necessitados, desfaça da sua riqueza para ajudar os pobres necessitados. Enquanto ainda está cedo, enquanto ainda é tempo. Porque depois de tudo isso, se não se arrependerem, Deus vai ter um encontro, sim. Ele está dizendo nesta tarde que vai ter um encontro com todos aqueles que não se arrependerem, que não se humilharem diante dele, porque ele já tem mandado o seu exército. Mas não estão nem aí. Mas não estão nem aí. Estão achando que estão seguros. Está seguro coisa nenhuma. Quem é que está seguro diante das ameaças de Deus? Me diga quem é que pode se esconder ou fugir da presença de Deus. Seguro está aqueles que temem a Deus. Seguro está aqueles que são simples, que são humildes, que muitas vezes vocês não dão nada por ele, mas se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, estiverem agradando a Deus, estiverem servindo a Deus, esses já estão seguros. O que dá segurança ao crente, irmão, não é estar dentro de uma congregação porque tem um nome grande, porque é uma constituição, uma instituição grande, que tem muita riqueza, que tem muita coisa, mas a riqueza que ela tem não é o dízimo, não é as ofertas do povo. Qual é a grandeza que isso tem? A grandeza está na vida espiritual de cada um que teme a Deus. Se não for isso, não é nada, é tudo lixo, é tudo monturo, e Deus vai julgar. Porque de Deus ninguém se esconde. Por isso que ele disse: não adianta, eu mandei tudo isso, eu mandei 5 pragas.
5 calamidades e o povo não se arrepende, e o povo não volta atrás, e o povo não se humilha, e o povo não volta ao primeiro amor, e o povo não volta à doutrina dos apóstolos, permanece no evangelho de corrupção, no evangelho de falsidade, de prosperidade, de política. Então, meu amado irmão, Deus vai vir de outra maneira. Deus vai vir de outra maneira. É como ele está falando aqui, já que não querem ouvir. Eu mandei a calamidade, mas não quiseram ouvir. A fome, a peste, a sede, a locusta, os gafanhotos, a largata, e não quiseram nada, deram as costas. Parece que não está acontecendo nada. É o que eu estou vendo hoje com meus olhos. Parece que não está acontecendo nada para muitos. Estão brincando. Isso não é pessoas do mundo, não, pessoas crentes. Brincando com a verdade de Deus. Aleluia. Muita gente brincando com as coisas de Deus. Muita gente desligada das coisas de Deus, não tem sintonia com a palavra porque não tem a palavra. Porque não conhece a palavra de Deus. Crentes que não pregam na Bíblia para ler, crentes que vão para a igreja muito mal no domingo e vão muitas vezes para atrapalhar, não para cultuar. Vão somente para olhar o que o pregador está pregando, e às vezes o pregador também não tem mensagem, porque também não tem vida diante de Deus. E fica um lá, outro cá, morto espiritualmente, quem está pregando e quem está ouvindo, 2 mortos dentro da igreja, que não servem para nada. Porque Deus está esgotando a paciência dele, porque Deus é longânimo. Mas a longanimidade de Deus tem limite. Já estão brincando demais com Deus. E eu não estou falando isso só para o mundo, não. Estou falando isso para a igreja dele também. Muitos que estão brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de ser pastor, brincando de ser ministério. Cabe com isso, meu irmão. Deus vai te visitar. Deus vai visitar. Tiago disse que era melhor não ser mestre do que ser mestre, porque Deus vai cobrar muito mais. A cobrança de Deus é muito mais pesada com aqueles que estão na liderança do que com aqueles que estão no banco, sentado ouvindo. Porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, foi para pregar nossa vontade, não. Não foi para a gente pregar fantasias, não. Historinha, não. Não foi para eu pregar o que eu quero falar, não, para empolgar, não. Tem muitos pregadores aí, parece palhaço fazendo a igreja rir. Tem muitos pregadores aí, parece, sabe o quê? Atores. Porque não vivem, eles não são eles que estão ali, eles estão fazendo um papel de alguém. Mas que na verdade eles não são aquilo que pregam. Na sua casa, onde ele mora, no seu trabalho, não são aquilo, não. São um bocado de mentirosos e falsos profetas, enganando o povo de Deus. Por isso que Deus está dizendo bem forte: prepara-te para ter encontro com o Senhor teu Deus. É desse jeito, meu amado irmão. Porque isso te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para ter um encontro com o Senhor teu Deus. Porque Deus faz isso? Porque Ele ama. Mas aqueles que obedecem a sua palavra, Deus tem promessas de vitória. Para aqueles que guardam os seus mandamentos, Ele dá livramento. Para aqueles que vivem a sua palavra na sua vida, mesmo que venham as ameaças, mesmo que venha o terror, Deus está com a sua mão potente, protegendo e guardando o seu servo para onde quer que ele vá. Porque é Deus que age. Porque é Deus que opera. E operando Deus, quem impedirá?
Não importa, meu amado, a situação, não importa o problema que você esteja passando, se você estiver em Cristo, se você estiver firme na palavra, se você for um verdadeiro servo de Deus, Ele te guardará, Ele te livrará, Ele te susterá. Mas Ele vai ter encontro com a nação, Ele vai ter encontro com os moradores da terra, com o seu povo, com a sua igreja. Ninguém pense que está livre da correção de Deus, porque é crente, aí é que tem correção mesmo. Quando Deus trazia a correção, as pragas para os moradores da terra, primeiro ele assolava o próprio povo dele, primeiro vinha para Israel, o julgamento começava na igreja. O que está acontecendo, irmão? A igreja está sofrendo. A igreja está passando pela crise terrível, igrejas fechadas. Por que Deus está fazendo assim? Porque Ele está corrigindo. É porque Ele está fazendo assim, porque o exército foi Ele que mandou, o exército é dele. Para corrigir, para abater, para purificar. O que purifica o ouro, se é ouro, é no fogo. O fogo é o lugar que purifica o ouro, não tem saída. Não se purifica, meu irmão, o ouro dando banho de água fria, não. Não se purifica o fogo comendo, enchendo o bucho, não. Não se purifica o ouro na brisa, não. Na bonança, não. Assim é a igreja. Não se purifica a igreja. É o sofrimento, meu irmão. É as provações, é as calamidades que vêm sobre a terra e vêm sobre o povo dele também. E muitas vezes mais por causa do povo dele. Deus sempre culpou o seu povo das calamidades que ele mandava, ele enviava. Deus sempre culpou o povo, Deus nunca culpou o diabo, não. Você pode ler a Bíblia todinha, principalmente o Velho Testamento, você não vê nenhuma menção do diabo. Todo o mal que vinha era Deus por trás do mal, era Deus que estava agindo, era a mão de Deus, é Deus enviando, é Deus criando, é Deus fazendo, é Deus açoitando, é Deus castigando. Mas por que ele faz isso? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência. E a única forma dele purificar o ouro é colocando o ouro no fogo da aflição. É lá no fogo que o verdadeiro crente é purificado. E se ele é ouro, vai brilhar mais. Os verdadeiros israelitas, eles nessa hora eles eram mais fiéis. Agora que eles eram fiéis, agora que eles brotavam os frutos da justiça. Por isso eu te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude o seu povo, que possamos, nesta tarde, alegrarmos mais na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus, guardar a sua palavra, fazer a sua vontade, amar a Ele de todo o nosso coração, não de aparência, mas amar a Ele de todo o coração, servi-lo com toda a santidade, irmãos, sem reserva, que o nosso coração não tenha nada do pecado em nossas vidas, nenhum pensamento mau, nenhum ídolo, que possamos quebrar a idolatria, tirar dos nossos corações e quebrar, e destruir, que possamos odiar o pecado e amar a Deus, e quanto mais você odeia o pecado, mais o seu amor para Deus aumenta. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Meus amados irmãos, eu peço aos irmãos que me ajudem com esse trabalho. Qual é a ajuda que eu quero? Que vocês divulguem para outras pessoas, envie esses vídeos, grave esses vídeos no Face, envie,
para os irmãos. Compartilhe com os irmãos da sua igreja. Compartilhe essas mensagens, que são mensagens de Deus, que é o Senhor que me dá, porque Ele me chamou para isso. Ele disse a mim que tinha me levantado para falar a sua palavra. Que eu disse, Senhor, mas tem muitos pregadores. Ele disse para mim, muitos pregadores, mas que não pregam a minha palavra. Então ele tem me levantado para pregar a palavra dele, a verdadeira palavra bíblica. Eu falo aqui para vocês verem, eu explicando dentro das escrituras, sem sair de dentro da palavra, toda a verdade de Deus sendo esclarecida nesse programa Amor à Palavra. Então divulgue, né? Fale dessas mensagens com o presbítero Elias Ferreira. Compartilhe em nome de Jesus. E quando você compartilha com outras pessoas nos seus grupos, né, com seus irmãos, com sua família, você está levando a palavra de Deus. Você está me ajudando a ser um missionário, a ser um pregador do Evangelho. Você está me levando a outras pessoas. Você está também trabalhando, você também está evangelizando. Você também está anunciando a palavra de Deus. E Deus te recompensará por isso. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h da tarde, 10:50, nós estaremos aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus para a sua igreja, para o seu povo, em nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser.